nós estudaremos hoje do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O item 9 é uma das comunicações que se encontra sob o título A Lei de Amor. Apesar de eu ter uma particular predileção pela primeira comunicação do Espírito Lázaro, hoje nós vamos estudar a comunicação de Fenelon, se eu aprendi corretamente com a Verinha. Então, Fenelon foi o espírito que escreveu o texto que foi estudado ontem e na semana passada no ESG. E ele nos dá uma belíssima comunicação acerca do amor. E eu vou procurar ilustrar os conceitos que ele nos vai apresentar com uma historinha muito conhecida de quem trabalha com evangelização, que é uma historinha contida nesse livro aqui, olha, chamado Ideias e Ilustrações. Não sei se está aparecendo aí. Essa é a capa mais antiguinha dele. É um livro psicografado pelo Chico Xavier a partir das comunicações de diversos espíritos. Então, nós vamos ler o capítulo 5 desse livrinho, que trata do amor, chama-se A Arma Infalível. Tenho certeza que muitos já lembraram da história, mas ela é muito bacana para tratar desse assunto, tá bom? E muito sensível também. Bom, então, meus irmãos, peço-vos agora a sua atenção, a sua concentração, e procurem pensar naqueles irmãos e irmãs nossos que estão passando por dificuldades, para que nossos pensamentos possam alcançá-los, infundindo-lhes ânimo, coragem, resignação diante de suas expiações, de suas provas. Muito bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, das Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, vamos ler a comunicação que encontra-se como o item 9, uma comunicação de Fenelon. E ele começa nos dizendo assim: o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último... Não, desculpa, vou ler de novo. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germen vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E,
embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar.
Fenelon, Bordeaux, 1861. Mas como é atual essa lição? Então, esse espírito amigo nos vem exortar, né, a nos entregarmos a esse sentimento que foi depositado em germen em nós, e como ele diz logo de início em sua mensagem, é de essência divina e está presente nos corações de todos nós, como uma centelha desse fogo sagrado que é o amor do Pai. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Então, é da nossa natureza amar. Muitos de nós não sabemos ainda como direcionar esse sentimento. Então, às vezes, encaminhamos esse sentimento, envolvemos com esse sentimento um único ser, um objeto, como ele diz aqui, quando o convite do Cristo é para expandirmos o nosso amor em relação à humanidade inteira. Com isso, nós tornaremos a nossa presença no mundo mais leve e mais agradável. Mas, acima de tudo, a vida se tornará para nós mais leve e mais agradável. É muito melhor viver amando do que viver odiando. É muito melhor perdoar do que guardar mágoa no coração. É muito melhor ser humilde do que ser orgulhoso, porque o orgulho se fere com muita facilidade e a humildade não. É forte, é resistente. É muito melhor viver abnegadamente do que com revolta, porque a revolta envenena o nosso coração, enquanto que a abnegação nos fortalece diante das adversidades. Então, Fenelon continua aqui dizendo: a um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Certamente que Fenelon não está criticando aqueles que gostam de cuidar de plantas ou que têm os seus bichinhos de estimação. O que ele está dizendo é que tem gente que, por não conseguir se relacionar com outras pessoas, por odiar a humanidade, mas por não conseguir sufocar em si esse anseio de amor, volta toda a sua capacidade de amar apenas para plantas ou animais ou objetos. Mas é óbvio que há muitas pessoas que amam as suas plantinhas. A minha filha mais velha é a que cuida das plantas aqui em casa. Todo dia aparece com um vasinho, uma plantinha nova, adora cuidar. O que não quer dizer que ela também não seja amorosa com pessoas. Então, a minha outra filha, Maria Clara, gosta muito dos cachorrinhos e tal. Tem 2 cachorrinhas aqui, que não quer dizer que não tem amigas também. Então, não entendo que o Fenelon está aqui criticando, não é, quem devota bons sentimentos às plantas e aos animais. Mas há pessoas que exclusivamente se dedicam a plantas ou animais porque dizem não gosto das pessoas, não gosto de gente. Na verdade, em geral, são pessoas que gostariam de ter bons relacionamentos com outras pessoas, mas ou foram se iludiram, foram ludibriadas, foram traídas, e
ou são pessoas que têm dificuldade de se relacionar, né? E aí, com medo de se machucarem mais uma vez, de se decepcionarem mais uma vez, né? Na expectativa de um amor que às vezes não é retribuído, se isolam, então se afastam das outras pessoas, mas não conseguindo abafar, né, essa sede interna de amor, votam todo o seu sentimento a objetos, a plantas ou animais. Não é? Mas nós precisamos uns dos outros. É muito importante para nós que, independente do quanto nós nos dediquemos a alguma coisa, ao amor às causas também, não é? Podemos amar uma causa, uma ideia, um ideal, né? Podemos amar muitas coisas, mas nada disso substitui o amor que nós nos devemos uns aos outros. Porque é amando o nosso próximo que nós alimentamos a nossa alma verdadeiramente. Não pelo amor com que eles nos retribuem, mas simplesmente pelo amor que nós somos capazes de sentir. Bom, ele continua falando aqui, né? Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Então, a reencarnação não enfraquece em absolutamente nada os laços de amor que nós constituímos com quem quer que seja. A história que nós partilhamos, tudo aquilo que nós vivenciamos juntos e o sentimento que se estabeleceu entre nós permanece, mesmo quando nós vivenciamos novas histórias com outras pessoas. E amar mais pessoas não significa amá-las menos. Nós não temos uma quantidade limitada de amor. Nós temos aqui um tanto de amor. Então, eu dou tudo para alguém, eu divido meio a meio. Não, não tem isso. O amor só multiplica. Quanto mais pessoas eu amo, maior é o amor que eu tenho dentro de mim. Não é? Eu não preciso dividir o amor. O amor só se multiplica. Bom, mas eu não vou reler toda a mensagem, não que ela não o mereça, uma mensagem belíssima, mas eu gostaria de complementar os comentários sobre esse assunto, o amor, com essa historinha que eu já havia anunciado no início da reunião, que encontra-se nesse livro, Ideias e Ilustrações. São histórias ditadas por diversos espíritos através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. E eu vou ler, então, para vocês o capítulo 5, que trata do amor, e o título da página é A Arma Infalível. Uma historinha bem conhecida, mas muito interessante, muito sensível. E diz assim: certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e mal criada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressavam, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou, quase de imediato, o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento. Permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se,
descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado, e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente transformada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados, e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora, era a pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão dorminhoco e paciente e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e, para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamento e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja de minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então, a essa belíssima história contada a nós por Neio Lúcio, seguem-se mais alguns pequenos comentários de Sabino Batista, Ormando
Candelária e João de Brito, que eu irei ler. Então diz assim Sabino Batista: o amor é assim como um sol, de grandeza indefinida, que não dorme nem descansa no espaço de nossa vida. E diz Orlando Candelária: palavras que amparam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nascem somente na fonte do coração de quem ama. E nos diz João de Brito: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Então, meus irmãos, todas essas palavras que são o fruto não apenas da compreensão, mas da vivência desses irmãos nossos, mais elevados que nós, e que vêm compartilhar conosco a sua experiência. Todas essas palavras nos concitam a perscrutarmos o nosso íntimo e identificarmos em nós isso que Maria de Magdala identificou no seu coração há 2000 anos, essa sede do verdadeiro amor. Nós empregamos muito do nosso tempo e da nossa energia por conquistar coisas, condições e situações exteriores. Não é uma condenação a isso. Então, alguém que sente-se inclinado por uma profissão precisa investir o seu tempo estudando, se formando, para poder exercer aquela profissão, para a qual às vezes terá que prestar uma prova, fazer um concurso, demonstrar a sua aptidão, a sua habilidade, e isso demanda empenho, e isso é bom. Então, nós estamos encarnados aqui na Terra e podemos construir e conquistar coisas aqui. O que nós não devemos é nos esquecer da nossa verdadeira essência. Essas coisas podem nos trazer alguma satisfação, podem, às vezes, ser até veículos para que nós exercitemos as nossas virtudes, através do nosso trabalho, servindo o nosso próximo. Mas a nossa felicidade real assenta sobre o que é do espírito. Nenhuma conquista material, nenhuma posição, nenhum cargo irá satisfazer em nós essa sede que nós temos do verdadeiro amor. E que fique muito claro, receber amor dos outros é muito bom, mas não é esse amor que sacia a nossa sede. É o amor que nós sentimos. Então, se nós conseguimos conquistar amizades, se somos de trato agradável e conquistamos, assim, a simpatia dos outros, isso é muito bom. Mas se essa simpatia que nós amealhamos, se termos pessoas em torno de nós que gostam de nós, se isso não é acompanhado por uma reciprocidade, se eu não consigo ter pelo outro o mesmo interesse que ele tem em mim, interesse legítimo no bem do próximo, na sua felicidade, eu vou me sentir vazio. Nem o amor de uma multidão irá saciar o meu coração, se por ninguém nessa multidão eu sentir amor verdadeiro. O amor que nos alimenta é o amor que nós sentimos. E vocês entendem
como isso é bom para nós, como é bom para nós que seja assim. Porque se o amor que me traz felicidade fosse o amor que eu recebo dos outros, a minha felicidade depende dos outros. Não está nas minhas mãos. Mas não foi assim que Deus fez as coisas. O amor de que nós mais profundamente carecemos não é o dos outros. Não que isso não seja importante também para nós. Mas o amor de que nós mais profundamente carecemos é o amor que nós sentimos pelos outros. Então, como eu disse, aquele que recebe amor, mas não ama, sente-se vazio, insatisfeito. Mas aquele que ama verdadeiramente, mesmo que momentaneamente não encontre reciprocidade, esse já é feliz desde agora. Até porque, se o amor que ele sente é verdadeiro, ele perdoa a ingratidão, ele compreende, ele tolera, ele é paciente. Porque o amor verdadeiro não estabelece condições. Então, esse amor é sinônimo de liberdade. Eu amo. Se me amam, que maravilha. Mas se não me amam ainda, eu saberei esperar, porque o meu coração já está inundado pelo amor que eu sinto. Então, esse amor nos liberta. Nós não precisamos agir como quem está com o pires na mão mendigando o sentimento do outro, porque descobriu esse sentimento em si próprio. E o que acaba acontecendo naturalmente é que, como o Espírito Fenelon nos diz, o amor é um atrator irresistível. Então, quando nós amamos profundamente os outros, é muito difícil alguém resistir a esse amor muito tempo. Ele pode inicialmente não corresponder, mas chega uma hora que o coração ele se dobra a esse amor. Eu imagino quantas relações não se iniciaram, né, na Terra com uma antipatia que, com o tempo, com a convivência, né, com o esforço de pelo menos um da relação, né, foi se transmudando inicialmente em tolerância, depois em respeito, mais tarde em admiração, para converter-se finalmente em verdadeiro amor. Porque não dá para resistir. O amor integra a nossa essência. O amor não é um acidente de percurso. Ele faz parte de nós. Nós não podemos extrair o amor de nós. A gente pode tirar um apêndice, pode tirar uma vesícula. A gente não pode extrair a semente de amor que Deus depositou dentro de nós. E essa semente pede para desabrochar. E isso é imensamente confortador. Porque eu penso, puxa, então, se eu trabalhar dentro de mim, isso não depende de ninguém, só depende de mim, do meu entendimento, da minha vontade. Se eu trabalhar o meu coração, se eu trabalhar esse entendimento, compreender a necessidade do perdão, da paciência, da indulgência, da tolerância, se eu compreendo isso e consigo amar o meu próximo, a vida pode permanecer como ela é. Mas onde antes eu via uma cara amarrada, agora parece que começa a alargar-se um sorriso. Não são as circunstâncias que ficam diferentes. Nós é que nos modificamos diante das circunstâncias.
como Kardec, que diz que, diante de tantas defecções, incompreensões e perseguições, colocava-se acima disso tudo. O amor é essa alavanca que nos coloca acima das picuinhas, né, das alfinetadas, das perseguições, das maledicências, que nos dirigem na intenção de nos diminuir, de nos acabrunhar, de nos entristecer, de nos deprimir. Mas esses irmãos são pobres irmãos equivocados, que ainda entendem, ainda acham que com desforra, que com perseguição, que com orgulho, que com vaidade, irão construir algo de bom para si próprios. São muito mais merecedores da nossa compaixão do que da nossa raiva ou de um ódio, que só farão mal a nós mesmos. Então, vamos fazer esse exercício, né? Como essa história é cativante, a arma infalível. Então, veja, a gente fala uma coisa atravessada para alguém, a gente emite, diz alguma coisa e embala essa coisa num sentimento de raiva, né? E isso vai contaminando as pessoas como um vírus que se espalha, né? Mas o que existe que pode conter essa raiva, esse ódio, essa violência? Só o amor pode fazer isso. Só o amor é grande o suficiente para conter esse ódio no mundo. E como o mundo à nossa volta está odioso, como as pessoas têm procurado motivos para se distanciarem, para se odiarem, para se falarem mal umas das outras. Não podemos entrar nesse clima, não podemos agasalhar esse dardo mental. Precisamos liberar o nosso coração desse peso indesejado. Vamos deixar o amor com a sua leveza, com a sua grandiosidade, esse sentimento tépido que nos aquece, que nos acolhe, que nos acomoda, que nos deixa confortáveis conosco mesmos. Como é melhor viver consigo sendo alguém que ama do que conviver consigo mesmo sendo alguém que só aponta o dedo, que só critica, que só reclama, que só odeia, que só se ira. Assim, nós somos uma companhia ruim para nós mesmos. Chega uma hora, a gente chega a se cansar da gente mesmo. Mas quando a gente ama, que diferença! Como é bom estar comigo mesmo quando o meu coração está cheio de sentimento bom, não é? E aí, obviamente, gostaria de estar com os outros também. E muito provavelmente a chance dos outros gostarem de estar comigo é muito maior se eu espalho o amor ao invés de ódio, de raiva, de maledicência, né? Então, vamos procurar nos mirar sempre no nosso exemplo maior, o Cristo, né? Podemos também olhar para aqueles que foram seus fiéis seguidores e seguidoras e que nos deram esse exemplo bonito do amor, né? que se traduz numa série de outras virtudes, né? Então, o amor é caridade, é tolerância, é paciência, é dedicação, é abnegação, né? E tudo isso, cada virtude dessa que nós desenvolvemos, só nos torna mais fortes diante das expiações pelas quais nós ainda temos que passar, as provações pelas quais ainda temos que passar, e já nos começa a permitir uma felicidade, não a felicidade plena reservada à alma já integralmente purificada, mas uma felicidade relativa possível nesse mundo ainda de tantas dores, de tantos sofrimentos, mas que é o mundo de que nós precisamos. Precisamos ainda dessas experiências, mas amando, essa vida será muito mais fácil, mais agradável,
e nós conseguiremos avançar muito mais rapidamente para essa plenitude, para essa felicidade que, no fundo, todos nós almejamos. Então, que essa doce velhinha da história, que conseguiu receber tanto dardo mental, mas só respondeu com amor ao seu filho, que ela nos inspire nessa noite e durante toda a nossa semana, tá bom? Então, que os nossos amigos espirituais, certamente transbordantes de amor por todos nós, nos envolvam agora e envolvam também os nossos irmãozinhos sofredores. Então, que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir então a Verinha para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Então, a gente aqui sentindo esse amor todo aqui dentro, né, Marcelo? Você falou com tanta convicção que encheu assim o nosso coração, né, desse sentimento. A gente poder amar assim, sinceramente todos os nossos semelhantes, nossos amigos. Então, vamos unidos, porque nós somos um grupo amigo, um grupo de irmãos que nos amamos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos orar, vamos pensar naqueles que nos amam, que nós amamos, mas também naqueles que ainda não aprendemos a amar, principalmente. Vamos rogar por todos os enfermos, por todos os pacientes nos hospitais, que estão passando por tanta dor, por tanta perda, os familiares, pedir pelos profissionais de saúde que estão numa luta constante, pedir por todos. Jesus querido, nosso amigo de todas as horas, envolva-nos nesse momento, Senhor. Fique conosco. Ensine-nos, Senhor, a amar. Ajude-nos a amar com sinceridade, com profundidade. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos tão bons de união, de estudo, de convívio fraterno. Muito obrigada por essa possibilidade que nos é oferecida através dessa tecnologia moderna de nos encontrarmos, de trabalharmos juntos. Muito obrigada por tantas coisas que vimos recebendo nesses dias difíceis, nesses momentos em que tantos sofrem. Muito obrigada, Senhor. Nós rogamos o seu coração amoroso, Mestre amado, por todos a população desse planeta. Estamos passando por um período de expiações, de provas mais contundentes, mais fortes, para que despertemos um sono em que se vive muitas vezes. Ajude-nos, Senhor, a ver, a olhar o nosso próximo, o nosso irmão, e amá-lo como o Senhor nos ensinou. Nós estamos nesse momento, Senhor Jesus, unidos pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos ideais, agradecidos por essa oportunidade bendita e rogando ao seu coração amoroso que fique conosco, que nos ampare, que nos inspire na nossa caminhada. Muito obrigada, mestre amado. Graças a Deus.